De volta com o nosso Você Bonita e hoje, claro, eu fiz a chamada há pouco, vamos falar de vacinação, vamos falar de coronavírus, pode mandar perguntinha ao vivo no nosso Você Bonita, que estamos mais uma vez com a coordenadora médica de vacinas, doutora Melissa Palmieri, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Sempre em pelo momentos convite. difíceis você tá aqui com a gente, né? E temos vivido vários momentos difíceis com relação ao controle de doenças infecciosas no nosso país. Mais um desafio aí que estamos agora juntos, né, de vez agora. Não que os outros não houvesse esse comprometimento, mas agora é juntos mesmo, do mais novo até o mais velho, nessa adesão aí de combate aí esse novo vírus que chega no nosso país. E estamos falando de pandemia, gente, não tem outro jeito. Eu vou aproveitar então para a gente começar o nosso assunto falando da vacinação, que vai ser antecipada a vacina da gripe. Eu vou ler uma nota que saiu para vocês que é o seguinte: sob alerta por causa da circulação do novo coronavírus, o Ministério da Saúde resolveu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. Com o fim do verão, é normal vir a preocupação com as doenças do outono e do inverno. Mas agora o objetivo é reduzir a carga de doenças respiratórias que poderão acontecer. Uma vez que a pandemia de Covid-19 está decretada, o risco nesta temporada de pessoas se infectarem com ambos os vírus, gripe e coronavírus, não deve ser considerado. Assim, é importante ao menos se proteger contra o agente que já existe vacina, que é a vacina da gripe. Doutor, então vamos começar do início, porque o nosso papel aqui, desde sempre, é informar o público. Não vamos causar aí a questão do pânico, porque isso a gente tem se colocado todos os dias, informar, dizer a verdade e também vamos proteger um pouquinho a mente, a alma e o coração, que eu acho que vai ajudar nesse momento. Sim. Vamos falar então em relação à vacinação. O que hoje vocês estão pretendendo, né, antecipando, o que as pessoas devem saber nesse momento. É muito importante, Carol, que o vírus da gripe, tradicionalmente nessa época, ele acomete muitas pessoas. E só para que nós tenhamos uma ideia do que aconteceu no ano de 2019, que não teve uma carga tão importante da doença, nós tivemos em torno de 40 mil casos no Brasil, um pouquinho mais de 40 mil, que teve síndrome respiratória aguda grave, que pode ser por qualquer vírus respiratório. Então, existe esse monitoramento dos casos mais graves que acontecem no nosso país. E nós tivemos que em torno de 5.800 desses casos, houve o diagnóstico de influenza. E nós temos alguns tipos de influenza que circulam tradicionalmente, que é o vírus da gripe, no nosso país. E o ano passado, 5.080 vieram a morrer por gripe. Então, isso está no boletim do Ministério da Saúde, por isso essa decisão acertada do Ministério de anteceder. Porque se nós temos, tradicionalmente, um vírus que já ocasiona uma mortalidade, que a gente diz usual, porque ele vai acometer a população, Sim. né? E as pessoas nunca davam tanta importância para ele. Eu acho que a vinda do coronavírus, ele chama para essa atenção. Nós temos que, neste momento, com o que existe de ferramentas de prevenção, estar protegendo aqueles grupos mais vulneráveis que a gente fala, que são os que têm um desfecho de mortalidade maior. Porque quem tem um sistema imune ok, ele não tem nenhuma condição clínica de risco, ele pode passar por uma gripe de uma forma mais tranquila, diferente dos grupos de risco que o governo solicita que venha fazer a vacinação. Já já a gente vai colocar na tela, então, as datas e os grupos, né, que vocês vão seguir aí com algumas ordens e, claro, alguns vão ter a liberação mais antecipada ainda. Já vou passar os grupos para vocês. O que eu acho interessante nesse momento, já que a gente está relacionando vírus e doenças, é entender um pouquinho dos sintomas e entender onde eles são comuns com os sintomas. E onde está a diferença, se é que tem, tirando a questão dos grupos de risco, que a gente já sabe que no coronavírus são idosos e pessoas vulneráveis ou que tenham doenças autoimunes. Vamos lá, doutora, vamos prestar atenção um pouco nos sintomas. Eu acho que neste momento, né, que nós temos já a infecção pelo Covid estabelecida em grandes centros urbanos, o primeiro recado principal é quem tiver febre, tosse, dificuldade para respirar, procurar um hospital.
público ou privado, né? Dependendo. Então, esse é o primeiro, porque qualquer um dos dois vírus, quando ele atinge essa manifestação clínica grave, vai ser esse o sintoma. Tá. Então, esse é o primeiro recado que nós não podemos esquecer e falar com os nossos familiares, amigos e divulgar nos grupos. Mas eu gostaria que tivesse uma receita matemática falar, este sintoma é o coronavírus e este sintoma é a gripe. Basicamente, o que a gente tem visto muito, a descrição do coronavírus é uma tosse seca, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma febre. A maioria das pessoas que foram acometidas descreve isso, mas eu não posso dizer que a gripe não possa ocasionar os mesmos sintomas. Então, fica de verdade, Carol, muito difícil diferenciar neste momento essas infecções virais. Infelizmente. Eu imaginava a resposta, mas a gente tem que esclarecer para as pessoas terem ideia. Então, de qualquer forma, o que pode aí dar um alerta da gravidade do caso, seja ele a gripe H1N1 ou coronavírus, ou qualquer outro vírus. Ou qualquer outro vírus, é verdade. Respiratório. É a questão da dificuldade também da respiração associada a essa febre. Isso. Vou colocar já a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, aproveitem, estamos ao vivo. Thalita, um beijo, obrigada. Deixar a casa ou o ambiente de trabalho com muita circulação de ar ajuda no combate contra o coronavírus? É muito importante, Thalita, que a casa esteja realmente ventilada, porque existem também as pessoas que vão estar circulando dentro dessa casa. E deixar a casa limpa, eu acho que é o mais importante, com desinfetante normal, com álcool 70. E as pessoas, a gente tem pedido muito que quem tiver qualquer sintoma respiratório, ficar confinado num quarto e tomar cuidados especiais, que a gente pode até deixar nas mídias sociais, como que deve ser o cuidado dessa pessoa que vai estar isolada na casa. Porque uma das coisas muito importantes que o ministro da Saúde colocou ontem em coletiva de imprensa, ou anteontem, que eu já os dias estão meio embaralhados. Exatamente. Que todas as pessoas acima de 60 anos evitem sair de casa. E quem tiver uma pessoa com qualquer sintoma respiratório, não precisa ter diagnóstico de Covid ou não, que vai ficar em casa e seus familiares também ficarem no confinamento por 14 dias. Isso mudou e isso é um recado muito importante para quem estiver nos assistindo agora. Eu faço esse apelo para que, se tiver um parente com algum sintoma respiratório, que esta família fique confinada neste momento por 14 dias. Doutora, a questão da transmissão, então assim, não tenho sintomas, mas posso estar com o vírus. Período de incubação que a gente fala. Então, ele pode, sim é um contaminar. Risco. Por isso, esse apelo do ministro da Saúde, que ele mesmo coloca na coletiva de imprensa de uma forma bem importante. Ele fala, neste momento estou pedindo que a sociedade tenha consciência. Se nós, enquanto país, não formos conscientes e nós, enquanto ministérios de saúde e justiça, entendemos que vamos ter que utilizar alguma outra estratégia, iremos utilizar. Tá aí. Perguntinha do público, aproveitem, estamos ao vivo na tela. Obrigada, Roberto, um beijo. E se houver fila na hora de tomar a vacina, isso não pode agravar o problema? É recomendado, sim, Roberta, muito importante você levar essa questão, porque a partir da próxima semana que vai haver a campanha de vacinação, várias secretarias de saúde municipais estão tentando verificar qual que é a melhor estratégia, principalmente que esse primeiro grupo que vai ser vacinado são os profissionais de saúde e os idosos acima de 60 anos. Então, é muito importante o espaçamento de 1 metro entre as pessoas. Então, nós vamos estar pedindo que essas pessoas que estiverem nas unidades de saúde, os trabalhadores estejam orientando e as pessoas tenham bom senso de fazer esse distanciamento. Quem estiver com sintoma, não frequentar o serviço e não tiver dificuldade respiratória, lógico, não ir à unidade de saúde nesse momento. A sua vacina vai estar contemplada. Então, se tiver com algum sintoma, não vai pensar, não, tenho que ir segunda-feira correndo, porque senão vai acabar a vacina. Não, a vacina está destinada para esse público, então tem que tomar cuidados com relação a isso.
Outra coisa importante que a gente vê muito, as pessoas indo a farmácias, né? O que as pessoas vão procurar muitas vezes na farmácia? Uma medicação porque está com sintoma respiratório. Então, cuidado com os idosos agora. Ou seja, se alguém puder comprar o remédio para esse idoso ao ir numa farmácia nesse momento, então fazer esses pequenos ajustes nesse dia a dia que as pessoas tinham, para que evite realmente uma exposição, porque é transmissão por gotículas. Sim. Se a pessoa espirrar ou tossir, ela vai contaminar locais próximos, então esses cuidados eu oriento que as pessoas façam. Vamos colocar então na tela as etapas da vacinação. Perfeito. Primeiro grupo então, gente, a primeira etapa, 23 de março, idosos acima de 60 anos e trabalhador da saúde. Isso vai estar lá no nosso Instagram, tá? É importante, Carol, que, de novo, que cada Secretaria Municipal de Saúde está orientando como vai ser feita a vacinação. Então, verifique no site dessas secretarias para que veja, algumas vão fazer uma estratégia de fazer em algum outro local essa vacinação, outras estão vendo a possibilidade, quem tem possibilidade de fazer alguma parte domiciliar. Enfim, cada Secretaria de Saúde vai estar adotando uma estratégia para a vacinação dos idosos. Perfeito. Segunda etapa, então, a partir do dia 16 de abril. Professores, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, tá? E na sequência, terceira etapa, dia 9 de maio, crianças 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas também, puérperas que vão ter tido também já até 45 dias. Isso que eu ia te perguntar. Neném até 45 dias a partir desta data. Isso. Tá. Então a gente tem que fazer uma conta aí. Mas que logo, a partir também do dia 9 de maio, tá certo? Continua com a terceira etapa, que aqui tá dividido, mas não, né? É uma coisa só. Tá. É isso mesmo. Povos indígenas, privados de liberdade, é isso? Adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. E nesse caso, vocês, claro, também estarão próximos fazendo, né? Funcionários do sistema prisional, que também, claro, estarão entrando em contato, e adultos de 55 a 59 anos. O restante da população... O restante, o que é importante, Carol? Existem serviços de imunização privados que eles têm a possibilidade de, quem precisar procurar a prevenção, que o faça. Então, a vacina está liberada acima de 6 meses, sem limite de idade. Quem não estiver contemplado pelo Programa Nacional de Imunização. E o que eu queria falar é que se nós... tivermos a adesão de mais de 90% desses grupos que o governo ele dá gratuidade, que seja colocado para a população, que nesse sentido, se você fizer, você reduz muito o risco, né, dessas hospitalizações. Até porque a outra parcela da população que não entra nessas etapas transmitem, não são grupos de risco considerando coronavírus, mas podem transmitir para os que são, né? Então é importante. Dá tempo de mais uma perguntinha que escreveu pra gente na tela. Eu queria encerrar falando da questão do estudo do medicamento aí que está sendo comentado. Fátima, um beijo para você. Posso usar desinfetante líquido ao invés de álcool gel? Perfeito, Fátima. Sim, limpar muito bem a sua casa e orientar suas amigas aí, amigos, fazerem o mesmo. Questão do medicamento, doutora, que explodiu e tudo mais, pessoas comentando, todo mundo correndo para a farmácia. Não tem mais o medicamento. Por que todo mundo foi correr para a farmácia? Então a doutora vai contar que medicamento é esse e o que a gente tem que tomar cuidado nessa etapa. Carol, nós temos que ter uma responsabilidade com aqueles que efetivamente precisam do medicamento agora, que são usualmente os pacientes reumatológicos e com indicação do risco aí da doença de malária. Então, o que foi visto? Que existem um grupo muito pequeno de pessoas que foi estudada, que houve uma redução da replicação viral, muito pequeno mesmo, 20 pacientes. E também houve, também com relação a estudos in vitro. Uhum. E existe uma responsabilidade da sociedade científica, a gente não pode liberar um medicamento sem ver a segurança, claro, com remédios e vacinas. Então,
Eu estava muito conversando até com um amigo cardiologista, ele falou, se você faz uma dose altíssima desse medicamento, Perigoso. você pode dar uma arritmia ventricular, e aí a pessoa morre de um ataque cardíaco. Sim, então, é uma sim. irresponsabilidade nesse momento que as pessoas estejam correndo na farmácia comprando esse medicamento que não tem ainda estudos comprobatórios, existe uma perspectiva e que a sociedade científica vai estudar e se houver, vai ser colocado pela Organização Mundial da Saúde, sim, vale a pena e deve ser usado neste momento. Precaução e deixa o remédio para quem precisa, né, Carol? É isso. Obrigada sempre, sempre bem-vinda no Você Bonita. Vou deixar um contato da doutora Melissa Palmieri, é o @, doutora abreviado, _Melissa, _Palmieri, doutora abreviado, Melissa, _Palmieri, o site é hermespardini.com.br, para quem quiser saber mais, hermespardini.com.br. Obrigada sempre.